Olá, amigos da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo de Pirituba. É uma grande satisfação participar desta atividade à distância, porém continuamos unidos por pensamentos e sentimentos. Hoje eu comentarei sobre um tema atual, emergente, que todos nós estamos vivenciando, que trata-se da pandemia, da Covid-19 e diz respeito especificamente às atividades da Casa Espírita. Quais são os impactos que a Covid-19 está trazendo para as atividades regulares da Casa Espírita e como é que nós, colaboradores, frequentadores, poderemos também conhecer um pouco mais dessa situação e contribuir para que rapidamente nós tenhamos uma recuperação desta situação, que nós superemos esta situação. E para isso, eu vou me servir de uma apresentação onde nós poderemos acompanhar visualmente, sobre os tópicos que eu comentarei e permitindo também uma reflexão a todos aqueles que estão nos assistindo. Nós não ficaremos somente em alguns aspectos ligados à doutrina, nós também pontuaremos aqui alguns aspectos sociais e econômicos, inclusive, que estão acontecendo hoje, porque eles influenciam as atividades na casa espírita. Certamente essa situação está afetando a vida de todos nós de uma maneira inesperada e por isso mesmo é importante conhecermos os cenários projetados de recuperação que teremos e para isso nós teremos também que comentar aqui sobre alguns aspectos econômicos, alguns aspectos técnicos, que eles não estão diretamente vinculados à atividade doutrinária da Casa Espírita, porém eles afetam a Casa Espírita porque todos nós estamos envolvidos numa situação onde o nível de produção neste ano de 2020, vai se reduzir bastante. Algumas empresas poderão ter as suas operações interrompidas, gerando desemprego, e a captação de recursos da própria casa espírita fica comprometida. Então, tudo isso envolve esses elementos e cabe ao dirigente espírita poder acompanhar isso também com bastante cuidado. Certamente, nós podemos caracterizar esta pandemia como um flagelo natural. Então, é fundamental relembrarmos o que os espíritos nos ensinaram a este respeito. No Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo sobre a lei da destruição, nas perguntas 737 até 741, nós vamos entender, considerando as respostas recebidas, qual seria a verdadeira finalidade destes flagelos. Na questão 737, quando Kardec pergunta justamente isso, os espíritos responderam que trata-se de uma maneira de fazê-la progredir a humanidade mais depressa. Disse, portanto, que os flagelos naturais estão relacionados com uma etapa evolutiva, faz parte do processo que nós estamos vivenciando de aperfeiçoamento moral e intelectual, nos defrontarmos com estas situações para, como diz na questão seguinte, na questão 740, justamente para exercitarmos a inteligência e a moral. Ou seja, vejam que os flagelos eles têm uma finalidade útil, não se tratam de castigos divinos, eles são literalmente um exercício, uma prova que nós estamos vivenciando para fortalecermos a inteligência e a moral. Na história da humanidade, nós temos registros de flagelos naturais extremamente graves, que dizimaram milhões de pessoas. Eu cito, por exemplo, no século XIV, a peste negra, que foi uma pandemia causada por uma bactéria originada na Ásia e que estima-se que tenham dizimado 50 milhões de pessoas somente na Europa. Na Ásia, estimam-se mais 25 milhões de pessoas que tenham morrido por causa da peste negra. Somando os dois números, nós temos 75 milhões de mortes num período curto de 3 anos praticamente, sendo que a população mundial na época estava em torno de 400 milhões de pessoas, ou seja, quase um quinto da população foi dizimada em apenas 3 anos. E, portanto, é algo extremamente considerável e nós não podemos achar que o que estamos vivenciando hoje seja algo único, um castigo divino ou algo dessa natureza. Faz parte nos defrontarmos com situações, às vezes dolorosas como esta, mas que para superarmos também. No início do século XX, há praticamente 100 anos atrás, nós tivemos o caso da gripe espanhola, também uma pandemia. Ela teve a sua origem em 1918, logo no final da Primeira Guerra Mundial,
e se estendeu até 1919, e também com um número de mortos estimados em torno de 30 milhões de pessoas no mundo, ou seja, extremamente agressivo. É importante nós situarmos a Covid-19 junto com outras doenças também que já aconteceram, estão acontecendo, ou nós conviveremos com outras que nós nem conhecemos ainda. Então, não é um caso único e de maneira até supersticiosa, como alguns estão dizendo, contrariando doutrinariamente, inclusive o Espiritismo, de que trata-se de um sinal dos céus ou um sinal precursor de uma transformação. Nós sempre tivemos problemas para enfrentar pandemias, né? Nós já falamos da peste negra, falamos da gripe espanhola e teremos outras ainda. Então não é algo exclusivo que nós temos que achar que seja algo diferenciado. É importante, é grave, mas nós temos que não levar isso para o lado supersticioso, que o Espiritismo não é nada supersticioso, pelo contrário. Então nós situamos aqui a Covid-19 neste gráfico. Ele está em inglês porque foi retirado de um relatório nesse idioma, onde ele verifica duas variáveis. Primeiro, o grau de contágio nesse eixo aqui, no eixo X, e nesse outro eixo aqui, no Y, é a taxa de mortalidade. Vejam que a Covid-19 está aqui, bem próximo à gripe espanhola, né, que nós já vimos. Só que tem outras doenças muito mais agressivas enquanto taxa de mortalidade ou de grau de contágio que a própria Covid. O ebola, por exemplo, tem um grau de mortalidade de 50%. Metade das pessoas que contraem o ebola, eles vêm a falecer. Mas é importante também destacar que existem duas outras doenças que valem a pena serem comentadas aqui, que são a MERS e a SARS. A MERS e a SARS. A SARS, ela eclodiu em 2002, é a síndrome respiratória aguda, com uma taxa de mortalidade também bem alta, 10%. A MERS, com uma taxa de mortalidade ainda maior, 35%, é uma síndrome respiratória do Oriente Médio, porque fica caracterizado ali naquela região, não é uma pandemia. Mas o que é interessante é que tanto a MERS, a SARS e a COVID, todas são causadas por coronavírus, ou seja, não é novidade também nós temos uma pandemia gerada por coronavírus. Tá? Então, é mais um motivo para não acharmos que se trata de algo diferenciado em termos de transformação da humanidade. Como os espíritos já nos disseram, isso são provas para exercitar a inteligência e desenvolvermos os aspectos morais. Na casa espírita, obviamente, as medidas de contenção, né, ao espalhamento do vírus fizeram com que elas fossem esvaziadas, e isso é muito natural, e se faz uma reflexão até que ponto, né, se permite um contato, ainda que à distância, com o público frequentador. É muito importante que a pessoa que procura auxílio, procura reconforto na casa espírita, sinta-se amparada, ainda que buscando-se alternativas para isso. E os dirigentes, preocupados com isso, claro, eles estão buscando formas alternativas de oferecer esse suporte, né, não somente na parte de assistência, mas também na parte de ensino, com cursos, né, dentro do possível à distância. Claro que nem toda casa possui recursos para fazer isso e nem todo frequentador ou assistido tem condições de participar de atividades à distância, mas é uma alternativa que busca se fazer dentro do possível. E um dos motivos para se preocupar em termos de contenção, de isolamento social na casa espírita também é a própria formação, o próprio perfil do público. Boa parte das pessoas que frequentam a casa espírita é formada por pessoas ou idosas ou que têm contato direto com familiares, amigos ou conhecidos nessa faixa etária. Aqui no quadro ao lado, a gente consegue ver que as pessoas com mais idade são justamente as mais vulneráveis com relação à mortalidade provocada pela Covid-19. E para nos ajudar a entender quando, né, nós poderemos retomar as nossas atividades ou qual seria o cenário futuro a ser esperado, é possível fazer projeções da economia que vão refletir na vida social de todo mundo. Então é muito importante nós termos projeções, cenários que podem acontecer. E é importante também nós entendermos o impacto que nós teremos na economia, que vai refletir nas casas espíritas, no nosso comportamento no dia a dia, e como é que nós podemos contribuir para melhorar esta situação.
Neste gráfico e nesta tabela, a gente vê 4 projeções, 4 cenários possíveis que institutos de pesquisa, pessoas que se dedicam ao estudo econômico estão fazendo e convergem para a seguinte situação. No cenário mais otimista, que nós vamos chamar aqui neste gráfico de BL, tá? É o cenário mais otimista. Ele mostra uma projeção de resultados em que 2020 haverá uma retração na economia de menos 1%, aonde isso significa que nós vamos produzir menos, que nós vamos ter aquilo que nós já comentamos, né? Empresas podem sofrer, empresas podem ter problemas, mas neste cenário mais otimista, a recuperação é mais rápida. Vejam que em 2021, que é mais ou menos para cá, já se tem a recuperação, e nós já temos condições de voltar a crescer. Nós teremos condições daqueles que tiveram problema com desemprego, que tiveram problemas, inclusive, de manutenção da renda, de buscar já uma recuperação, ou seja, não é um momento tão longo. O problema são os demais cenários. Nós temos cenários que vão ficando cada vez mais complexos, até o cenário mais pessimista, que aponta uma retração econômica de mais de 8%, de 8,6%, na economia, no crescimento da economia negativo, e a recuperação só virá quase no final de 2021. Ou seja, é muito importante que nós saibamos disso para nós dimensionarmos, inclusive, a atividade na casa espírita, porque nós vamos vivenciar isso. E o que diferencia essas projeções? Principalmente, eu vou comentar aqui, vejam que no cenário mais otimista, a taxa de contaminação da população é de 1 a 10%. E a pandemia vai durar de 3 a 6 meses, né? Já começou em fevereiro, março, né? Então imagine de 3 a 6 meses, no final de 2020 nós já teríamos sinais favoráveis de recuperação. Esse é o cenário mais otimista. Nos cenários mais pessimistas, a taxa de contaminação da população vai aumentando. Veja que no cenário mais pessimista, 50% da população está contaminada. E isso vai durar de 6 a 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, com a retração já em 2020 muito forte. Vejam o impacto econômico na vida das pessoas. Essas projeções, elas têm a sua razão de ser, e verifiquem que boa parte da situação depende da taxa de contaminação que nós vamos ter. Depende disso daqui, da taxa de contaminação. Por isso que é importantíssimo nós contribuirmos, nós colaborarmos para que a epidemia não se espalhe mais do que ela já está. No dia 30 de março, reforçando essa necessidade de se atender à recomendação dos órgãos oficiais de saúde, a USE, né, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, a Federação Espírita e a Aliança Espírita Evangélica, as 3 federativas do Estado de São Paulo, elas se uniram para um comunicado em comum para reforçar isso, para que todas as casas, dentro do possível, respeitem esse isolamento, busquem dentro das alternativas viáveis, claro, respeitando as limitações naturais de recursos que todo mundo tem, para buscar plataformas e tecnologias virtuais para que os serviços da casa continuem dentro do possível, sem ter, claro, nenhum outro tipo de comprometimento. Vivemos um período desafiador, vivemos uma situação que vai nos exigir superação. E é nesse sentido que nós temos que acreditar não só em nós, mas na própria justiça divina. E não acharmos que os desafios que estamos enfrentando sejam algo que não consigam ser superados. Nós vamos vencê-los. É uma questão de buscarmos os caminhos adequados. Vamos sofrer porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Ninguém reencarnou aqui de férias, mas não quer dizer que nós não superaremos isso com tranquilidade, inclusive, e faz parte da nossa etapa evolutiva. E como mensagem final, uma frase de Kardec, onde se destaca que o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Muita paz a todos.